Antes de mais nada, talvez você ainda não me conheça, então deixa eu me apresentar. Pode ser que você está passando e está vendo essa live, o tema seja interessante, você esteja assistindo. Deixa eu me apresentar para você, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora, criadora da técnica Biomicrohertz, que tem ajudado centenas de pacientes a se libertar dos sintomas físicos e emocionais, da ansiedade, da depressão, fazendo com que eles consigam sair da sua mente subconsciente, ou seja, traumas que estão ali acumulados e fazendo com que o corpo deles não façam com que eles possam ser felizes e voltar a viver em paz e que voltem a limpar esses ductos emocionais. É isso que a gente está aqui para fazer. Então, sobre por que alguns pacientes não evoluem, o impacto do trauma de rejeição na vida dos pacientes. Como que eu consigo entender, quando eu passei por um processo de rejeição, o que isso pode afetar na vida de um paciente ou talvez até na sua vida? Porque rejeição, abandono são coisas que a gente vai aprendendo a lidar ao longo da nossa história, não é? Então, se você já atendeu um paciente que não entende porque nada está funcionando com ele, já se deparou com um padrão de autossabotagem tão profundo que parece vir de outro lugar, então essa live é para você. Você está no lugar certo e eu vou fazer de tudo para que você consiga compreender essas chaves e libertar os seus pacientes o mais breve possível. Eu quero que vocês pensem assim, será que você já se perguntou por que certos pacientes eles acabam não respondendo às terapias tradicionais? Fica ali preso. Você faz tudo, você tenta todos os cursos que você tirou de terapeuta e parece que o seu paciente não melhora. Parece que tudo que você faz traz para ele um alívio no momento do atendimento, mas passado pouco tempo ele volta exatamente para o mesmo lugar. Então, eu quero falar para você que hoje a gente vai mergulhar nessas raízes biológicas e emocionais do trauma da rejeição. Entender todas as doenças derivadas do colapso do ectoderma, né? E aí os nossos terapeutas biomicrohertz entendem bem o que eu estou querendo dizer sobre o folheto do ectoderma, o folheto da perda, e como a técnica biomicrohertz ela tem libertado, né, pacientes que nem lembram mais dessa dor original, mas que ainda sofrem em silêncio. Então, vamos nos preparar para esse olhar profundo, humano e transformador, que eu tenho certeza que ele vai estar trazendo para vocês bases importantes para vocês colocarem aí no dia a dia de vocês como terapeutas. Então, a primeira coisa que eu quero falar, minhas pedras preciosas, né? As minhas turmas todas são com o nome de pedras, então pedras preciosas é a forma de falar dessa comunidade linda de terapeutas biomicrohertz que só vem crescendo. O que eu desejo falar aqui para você? É importante, né, quando a gente fala do trauma de rejeição e de onde ele acaba se instalando, é importante que a gente consiga definir isso de uma forma clara para o nosso paciente, de uma forma simples, de uma forma humana. O que é um trauma de rejeição? Né? O que é entender essa questão do trauma de rejeição? Quando a gente fala de um trauma de rejeição, o trauma de rejeição não é só quando uma pessoa está apaixonada por outra, os olhinhos ali cheios de coraçõezinhos, né? E daí você vai declarar para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa, a pessoa diz assim, obrigada, mas eu não tenho interesse em ter um relacionamento com você, e você se sente rejeitado. O trauma de rejeição ele não acontece só nisso, não. Inclusive, uma altura eu estava atendendo um paciente falando sobre a questão da rejeição e do abandono. A rejeição e o abandono andam na mesma ferida, né? Se a gente for falar das feridas emocionais. E eu estava atendendo esse paciente e ele falou assim, que nunca tinha sentido rejeição. Aí ele começou a me contar a história dele e eu falei assim, nossa, ele é um sobrevivente, então, para nunca ter sentido rejeição. Porque a gente está falando de uma pessoa que nasce num núcleo familiar, esse núcleo familiar extremamente desestruturado, ou seja, o pai não podia assumir que tinha um caso, né? Ele é um filho de pai incógnito, né? Tipo assim, sabe? Uma coisa assim, mas tem um outro nome ainda que se dá para isso aí. Então, ou seja, ele passou por esse processo, o pai não podia assumir porque ele tinha uma família, depois ele cresce com a mãe não consegue criar o filho e dá para a tia, que começa a criar essa criança, né, a fazer todo o processo da primeira infância da criança. A mãe volta anos mais tarde, já com filho de pai incógnito, é isso mesmo. Volta anos mais tarde, volta para a casa dos avós dele, onde ele estava, da tia dele, onde ele estava, e aí quando volta na casa da tia dele, volta com uma família, e a mãe não se dá bem com o filho, e o filho prefere ficar com a tia e permanece com a tia. E olha, e é interessante porque quando a gente fala sobre a biomicrohertz, sobre esse tratamento, quando a gente olha para a mente subconsciente,
nós damos luz ao que o paciente sente. Quando a gente olha para isso, é impossível nós não pensarmos que ele sofreu rejeição. Mas ele não sentiu isso. Ele disse que em momento algum ele se sentiu rejeitado, ele sentiu que ele estava indo num lugar melhor, ele sentiu que ele estava indo para uma evolução. E isso fez com que ele permanecesse. Então, tudo bem, se o nosso paciente declara que não se sentiu rejeitado, tudo bem, mas como eu estava falando, a rejeição está em várias situações. Está naquele currículo que você deixou numa empresa em que você não foi aceite, está naquele lugar em que você estava com uma expectativa alta de entrar e não deu certo, está em questões relacionadas à perda, processo de perda. Então, é importante a gente lembrar que esse tipo de trauma ele pode se instalar desde o início da vida intrauterina. Quando nós estamos falando sobre essa questão dos traumas, agora a mala dela arrastando, me deixa. No folheto ectodérmico, quando a gente está falando desse folheto, a gente acaba sabendo que esse paciente ectodérmico é o tecido relacionado ao trauma da perda, tá? E se você não entende muito do que eu estou falando, é sinal que você ainda não frequentou o workshop Terapeuta Biomicrohertz, ou que você, de alguma forma, não tem assistido as lives, ou que você ainda não é meu aluno. Convém você assistir para você saber. Mas então, quando o folheto ectodérmico está afetado, ele pode ser afetado logo no início da vida intrauterina. E nós, como terapeutas biomicrohertz, sabemos que um trauma ele pode ser, sim, desenvolvido no início dessa fase da gestação. Por quê? Porque é onde a mãe começa a passar as primeiras emoções para o filho. E o filho, ele colhe essas emoções. Então, se a mãe passa um sentimento de eu não estava preparada para estar grávida, eu não quero esse filho, eu não estou pronta, meu Deus, e agora? A minha vida acabou. Todos os sentimentos que a mãe vai ter ali no período gestacional, eles vão influenciar na mente subconsciente na vida desse paciente. Inclusive, a gente daqui a pouco vai falar de como isso pode reverberar no futuro, né? Sobre esse olhar. Então, quando a gente entende, olha, se instalou nessa vida intrauterina, ou até nos primeiros meses pós-parto, né? Assim, o bebê acabou de nascer e passou por uma situação, aqueles bebês que nascem tem que ir direto para a incubadora, ou nasce e fica um tempo afastado da mãe por algum motivo, ou nasce a mãe está com uma depressão pós-parto e não consegue pegar a criança, ou essa criança acaba desenvolvendo de uma forma que os pais precisam ter uma proteção com ele demasiada, né? Ou seja, eu não posso colocar ele com à vontade aqui, ou não pode ter contato com os tios ou tias porque faltam vacinas. Tudo isso é um processo que o bebê pode sentir, esse processo de rejeição. E aí, quando eu sinto esse processo de rejeição, a gente falou do tecido ectodérmico, é sinal que uma área do meu cérebro, ele vai precisar guardar essa memória. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de memória de aprendizagem. Ele precisa de informações que possam ajudar, em todo tempo, nós a sentirmos que por aquele caminho eu não passo mais e eu vou fazer um caminho melhor agora, que é o que a gente chama de sobrevivência, ou de SBS, Sistema Básico de Sobrevivência, ou seja, aprender com os meus erros. Por isso que o meu cérebro guarda mais erros do que acertos. Então, automaticamente, esse paciente, ele vai guardar esse trauma, só que ele não vai guardar só no cérebro, e aí que está a questão. Quando ele guarda esses sintomas em outras partes do corpo que estão ligadas a esse mesmo folheto embrionário.